Olá, pessoas bonitas, pessoas queridas, pessoas focadas, ligadas, aí que estão estudando para o seu futuro ser melhor, para o seu futuro ser brilhante. Estou aqui para ajudar você nesse processo e esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu postei sobre reações de oxirredução. Então, caso você não tenha assistido os vídeos sobre número de oxidação e reação de oxirredução, comece nessa sequência para acompanhar melhor o andamento desse vídeo, que é sobre balanceamento de equações pelo método da oxirredução. Tá? O princípio do balanceamento de equações por oxirredução é a obediência à lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, durante um processo reacional envolvendo elétrons, os elétrons não podem desaparecer no meio do processo. Então, todos os elétrons perdidos por quem sofre oxidação deverão ser recebidos por quem sofre redução. E desta forma a gente tem um parâmetro para balancear a equação. Então, como que a gente tem como referência? É a troca de elétrons no processo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é efetuar o NOx de todos os elementos envolvidos na reação, para desta forma saber quais foram os elétrons trocados no processo. Beleza? Então, efetuar o NOx de todos os elementos é o primeiro passo. Depois, encontrar quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Conceitos esses que foram abordados e você aprendeu na aula sobre reações de oxirredução. Ok? Feito isso, a gente vai calcular a variação do NOx, a variação do número de elétrons do meu processo. Como faremos isso? Como acharemos o número de elétrons trocados? A variação do número de elétrons, a variação do NOx, é o maior NOx do elemento. Lembrando que se o elemento muda de NOx, ele tem um NOx no reagente, um outro NOx no produto. Você tem dois NOx, você vai pegar o maior dos valores, o maior NOx, subtrair o menor deles, o menor NOx, e multiplicar pela maior atomicidade, ou seja, o maior número de átomos do elemento envolvido na reação. Tá? Se não ficou muito claro para você, não tem problema, na hora que eu fizer o exemplo, vai ficar mais tranquilo para você. Tá? É só uma orientação, quais são os passos que você deve seguir quando você for resolver a questão. Inverter os valores do delta que você encontrou aqui para o lado com o maior número de átomos do elemento. Óbvio, você vai pegar os elétrons de quem oxidou, de quem perdeu, e levar para quem ganhou, levar para quem reduziu. Você vai pegar os elétrons de quem reduziu, ou seja, os elétrons que o cara ganhou, e levar esses elétrons para quem perdeu, né? Igual você faz quando você tem ligação iônica com cargas diferentes. Você troca, né? Você inverte os valores para obter os índices. Aqui funciona exatamente da mesma maneira, ok? E, por último, a gente vai terminar o balanceamento por tentativas, começando pelos elementos que já possuem coeficiente. Ou seja, você vai contar os átomos de um lado e do outro lado da equação, começando por aqueles que você já usou o coeficiente, ou seja, aqueles onde houve variação de NOx. Perfeito? Espero que sim. Então, tá aqui a nossa reação, tá? Aquela que eu usei também na aula de reações de oxirredução. Então, se você assistiu a aula, você já tem essa equação aí. Ela já está com o NOx efetuado, que já adianta o nosso processo, né? A gente já fez dois passos para ela. Então, primeiro o NOx, oxigênio menos 2, vezes 2 menos 4, manganês mais 4. Clorato de potássio, potássio mais 1 vezes 1 mais 1, oxigênio menos 2 vezes 3 menos 6, cloro mais 5. Ok? Lembre-se que se você não assistiu a aula sobre reação de oxirredução, volta lá e assiste, que isso já está feito lá, você entende mais fácil. Tá? Aqui eu vou andar um pouquinho mais rápido para focar naquilo que é o motivo aí da nossa aula. K mais 1 vezes 1 mais 1. Hidrogênio mais 1 vezes 1 mais 1, oxigênio menos 2. K mais 1 vezes 2 mais 2, O menos 2 vezes 4 menos 8, manganês para dar 0, 6. Dividido por 1, 6. Ok? K mais 1 vezes 1 mais 1, cloro menos 1, dividido por 1, menos 1 mesmo.
H mais 1 vezes 2 mais 2, O menos 2. E aí está feito o NOx. Depois que a gente fez o NOx, o que a gente observa? Quem mudou de NOx? Quem mudou de NOx do reagente para o produto? O manganês mudou de 4 para 6. O cloro mudou de 5 para menos 1. Então, primeiro passo, efetuar o NOx. Segundo passo, descobrir quem mudou de NOx, ou seja, quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Quem oxida aumenta o NOx, manganês. Quem reduz diminui o NOx, cloro. Quem sofre oxidação é o agente redutor, MnO2, que é como o manganês aparece no reagente. Quem sofre redução é o agente oxidante, KClO3, que é como o cloro aparece aí no reagente. Ok? Tudo isso muito bem explicado, muito bem detalhado na aula sobre reação de oxirredução. Perfeito? Tem dúvida? Volta lá. Agora eu vou mais com calma, que agora é a parte nova para você nesse processo. Cálculo do delta. Variação do NOx, variação do número de elétrons trocados no processo. Delta para o manganês. Lembrando que o manganês sofreu oxidação, eu vou descobrir quantos elétrons o manganês perdeu no processo. Então ele tinha NOx 4 e passou para o NOx 6. Maior NOx 6, menos o menor NOx 4. 6 menos 4 dá 2. Ou seja, como o manganês oxidou, ele perdeu elétrons. Cada átomo de manganês perdeu 2 elétrons. Aí eu multiplico pela maior atomicidade do elemento no processo. Desse lado só tem um manganês, desse lado só tem um manganês. O maior entre 1 e 1 é 1 mesmo. Então vou multiplicar por 1. E o número total de elétrons perdidos é 2. Fiz o delta para quem sofreu oxidação, vou fazer o delta para quem sofreu redução. Mesmo processo, o cloro é 5 desse lado e menos 1 desse lado. Maior, 5. O menor é menos 1. Então, cuidado aí, ó. É 5 menos o menor, que é menos 1. 5 menos menos 1 dá 6. Multiplico pelo maior número de átomos do cloro no processo. Aqui tem um cloro, aqui tem um cloro. O maior entre 1 e 1 é 1. Aí deu 6. Como deram valores aí que são múltiplos, mais 2 e 6, né? Eu tenho que simplificar. Vou dividir por 2 dos dois e vou usar os menores coeficientes inteiros. 1 para o manganês e 3 para o cloro. Lembra o que você tem que fazer agora que você calculou o delta? Você deve inverter os valores, ok? Inverter os valores. O 1, que é do manganês, ele deve ir para o cloro. De que lado? Do lado que tiver mais cloros. Como aqui tem um cloro e aqui tem um cloro, eu vou pôr um aqui e também vou pôr um aqui. Como é a mesma quantidade dos dois lados, eu posso pôr o valor dos dois lados. Ok? O 3, que é do cloro, vai para o manganês. De que lado? Do lado que houver mais manganês. Como tem um aqui e um aqui, eu vou pôr o 3 aqui e vou pôr o 3 aqui também. Pronto, coloquei dos dois lados, porque eu tenho a mesma quantidade dos dois lados. Perfeito? Agora eu vou terminar o balanceamento por contagem, começando pelos elementos cujo valor eu já conheço. Então, por exemplo, desse lado eu tenho 6 potássios mais 1 potássio. Eu tenho 7 potássios. Então, desse lado eu preciso de 7 potássios. Eu já tenho 1. Faltam 6. Então, vou pôr aqui 6 potássios. Agora, eu tenho 3 manganês, eu já balancei o potássio, eu tenho um cloro e um cloro, eu já balancei o cloro, só falta o hidrogênio e o oxigênio. Então, eu vou contar os hidrogênios. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, então desse lado eu vou precisar de 6 hidrogênios.
Cada molécula de água tem 1, eu vou precisar de 3 moléculas de água, e aí a minha equação está balanceada, já que eu tenho coeficientes para todo mundo. Para ter certeza que eu não errei, é só contar o elemento que eu não contei. Qual foi o elemento que eu não contei? O oxigênio. Então, vou contar os oxigênios. 3 vezes 2, 6, mais 1 vezes 3, 3. 6 mais 3, 9. Mais 6 vezes 1, 6. 9 mais 6, 15. Desse lado tem 15. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho mais 3, o que dá 15. 15 de um lado, 15 do outro, perfeitamente balanceado. Ok? Vamos para mais um exemplo, né? A segunda reação que eu fiz lá na aula de reação de oxirredução. Ok? Então, manganês mais MnO4 menos 1, oxigênio é menos 2, vezes 4 é menos 8. O manganês, para dar menos 1, vai ter que ser mais 7. Dividido por 1 mais 7. H mais 1 é mais 1 mesmo. H2O2 eu começo pelo H mais 1, vezes 2 mais 2. O O é menos 2. Dividido por 2 dá menos 1, né? Tenho aí um peróxido, um composto onde o oxigênio tem NOx menos 1. Manganês 2 mais é 2 mais mesmo. Água é hidrogênio mais 1 vezes 2 mais 2. Oxigênio menos 2. O2 é substância simples e substância simples tem NOx 0. Quem mudou? Manganês de 7 para 2, oxigênio de menos 1 para 0. Alguém sofreu oxidação, alguém sofreu redução. Quem oxidou aumentou de NOx, o oxigênio, foi de menos 1 para 0. Quem reduziu, diminuiu o NOx, o manganês. Diminuiu de 7 para 2. Ok? Sendo assim, nós teremos quem sofre oxidação gerando o agente redutor. Quem é o agente redutor? O peróxido. Quem sofre redução gerando o agente oxidante? Quem é o agente oxidante? O permanganato. Ok? Essa parte está lá no vídeo sobre reações de oxirredução, bem detalhadinho, com bastante calma, tá? Dá uma revisada lá, que aí você acompanha tranquilamente a aula. Então agora a gente vai para realmente a parte que é balanceamento da equação, né? Então a gente fez o primeiro passo, que era efetuar o NOx de todos os elementos. Depois encontramos quem sofreu oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor. Agora a gente vai realmente para a parte de balanceamento, que é encontrar o delta, ou a variação do NOx, o número de elétrons trocados no processo. Lembrando que o delta é sempre maior NOx menos o menor NOx vezes a maior atomicidade, o maior número de átomos do elemento no processo, ok? O manganês sofreu redução, então ele ganhou elétrons. Vamos descobrir quantos. Maior NOx, 7, menos o menor NOx, 2. 7 menos 2 dá 5. Muito bom, 5. Isto indica que o manganês ganhou 5 elétrons. Cada manganês ganhou 5 elétrons. Então tem que multiplicar pelo número de átomos do manganês. Como aqui tem 1 e aqui tem 1, eu multiplico por 1, que é o maior, né? O maior entre 1 e 1 é 1. Então dá 5 mesmo. Mesma coisa para o oxigênio. Delta, maior NOx, entre 0 e menos 1, o maior é 0, menos o menor, que é menos 1, 0 menos menos 1 dá 1, que eu vou multiplicar pelo maior número de átomos do oxigênio no sistema. Desse lado tem 2, desse lado tem 2. Professor, aqui tem 4, tudo bem, mas esse oxigênio não sofreu oxidação e nem redução. Então tem que olhar para os que sofreram. Entre esse oxigênio que tem 2 e esse oxigênio que tem 2, o maior entre 2 e 2 é 2. Muito bom. 1 vezes 2, 2. Então o oxigênio ganhou 2 elétrons. Tá? Perdeu 2 elétrons. Ok? Espero que você esteja entendendo. Tá? Se você está gostando do vídeo, não esqueça de clicar no sininho das notificações, se inscrever no canal, divulgar o vídeo para os seus amigos, para que a gente possa levar o conhecimento a mais pessoas, ok? Muito bem, agora que a gente já tem os valores do delta, a gente vai para a parte do balanceamento, né? Inverter os valores do delta
para o lado com maior número de átomos do elemento, ok? Então eu vou pegar o 5, que é do manganês, e vou levar para o oxigênio. De que lado? Do lado que tiver mais oxigênio. Então aqui tem 2, aqui tem 2, eu levo para os dois lados. Então eu coloco um 5 aqui, ó, no oxigênio, no peróxido, e um 5 aqui no oxigênio, ok? Coloquei dos dois lados. O 2, que é do peróxido, que é do oxigênio, vai para o manganês. De que lado? Do lado que eu tiver mais manganês. Como eu tenho um manganês desse lado e um manganês desse lado, eu coloco dos dois lados. Com isso, eu já tenho uma referência para eu poder balancear a equação, né? Minha referência inicial é o manganês. Tem 2 desse lado e 2 desse lado, está balanceado. Minha segunda referência é o oxigênio. Desse lado aqui, eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios, mais 10 oxigênios, 18 oxigênios. Desse lado, eu tenho 10. Para 18, faltam 8. Muito bom. Então, eu vou pôr aqui, ó, 8 oxigênios. Colocado 8 aqui, eu passo a ter 16 hidrogênios desse lado. Desse lado tem 10, para 16 faltam 6. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Bons estudos para você e um grande abraço.